Arton, um mundo de problemas, um mundo de monstros e necromantes, de exércitos terríveis e tiranos sanguinários, de magias imprevisíveis e ruínas misteriosas, mas acima de tudo, um mundo de aventureiros prontos a desafiar todos esses perigos. Arton é realmente um mundo de heróis. Essa é a história de um grupo de heróis incumbidos de uma missão divina contra o pior dos inimigos. Essa é a história dos desafios dos deuses. Os mais otimistas dizem que a tormenta é a invasão de outra dimensão. Os mais pessimistas dizem que a dimensão é o inferno. Mas, mesmo os pessimistas são otimistas demais. A tormenta é outra realidade atacando Arton, e nem mesmo os deuses sabem como detê-la. A tormenta atacou o reino de Trepuk, governado pela rainha guerreira Shivara Sharpblade. Ela então criou o exército do reinado para retornar sua maior fortaleza, o Forte Amrit. E é aqui que nossos heróis entram, cada um com seus próprios motivos. O primeiro é um estrangeiro vindo de outras terras, terras das quais agora são tomadas pela tormenta. Seu nome é Tetsu. O nosso segundo herói, ou melhor, heroína, se chama Viserion Draco, uma cruzada de um deus esquecido. Por fim, o último herói, Azaleu, um meio gênio. Como de se esperar de um povo abençoado por Uena, ele é um estudante da Academia Arcana. Mas agora os três heróis, não se conhecendo ainda, se reúnem para partir adentrando a tormenta. A primeira vez que o exército entrou na área de tormenta em Trebuk, ninguém esperava o que acontecesse lá dentro. Um verdadeiro massacre. Porém, nossos heróis conseguiram ir mais longe. A pedido de um comandante, nossos heróis conseguiram invadir o próprio Forte Almeride para procurar o líder dos Lefeu. Quanta ingenuidade! Depois de algumas dificuldades, eles conseguiram chegar de fato ao líder dos Lefeu, ao Lorde Gadvalif, o grande Lorde da Tormenta, o primeiro que apareceu no reinado, o primeiro de fato a reinar sobre qualquer um que adentrasse as áreas de Tormenta, assim como também seria com nossos heróis. Porém, os deuses tinham outros planos para eles. Em algum momento, nossos heróis estavam sendo absorvidos pela própria área de Tormenta. Eles se deslocaram do espaço e do tempo da nossa realidade, da criação. Então, os deuses conseguiram usar toda a força dos 20 para tirá-los da área de Tormenta, tirá-los de perto de Gadvalif, antes que eles fossem dominados pela Tormenta. Salvos da morte certa, eles receberam uma missão divina: resgatar Niala das mãos de Gadvalif no futuro, pois Niala possui um poder que nem mesmo os deuses entendem, e nas mãos de Gadvalif eles temem o futuro de Arton. Então, para derrotá-lo, eles precisam de heróis. Bom, ninguém melhor do que as três pessoas que estão deslocadas do tempo atualmente. Os três heróis. Os deuses julgaram que para eles terem o poder de enfrentar Gadvalif, bastava que eles enfrentassem alguns grandes vilões de alguns momentos marcantes da história. Além das experiências que eles ganhariam em batalhas, eles se fortalecerão com a essência da própria Arton. O primeiro ponto na história onde os heróis foram mandados pelos deuses foi em Bielefeld, no ano de 1389, um pouco antes da Guerra Civil, fermentada pelo Conde Verrenhaslov. Bom, os heróis aventuraram-se um pouco, pegando algumas missões até o torneio, e depois do torneio, uns ataques de alguns mercenários se deram. Com isso, eles avisaram o Lord Alvin, o senhor feudal daquelas terras, o qual pediu para os heróis assumissem a frente para proteger o povo contra os mercenários de Portsmouth. Porém, surgiu aos heróis uma oportunidade de ajudar Orion Drake, um Cavaleiro da Luz, pois sua esposa estava no caminho do Cavaleiro Risonho, um arqui-inimigo de Orion. Nisso, eles estavam muito preocupados. Então os heróis foram atrás de Vanessa Drake e eventualmente, sim, a encontraram. Ela pediu então para que os heróis enfrentassem o Cavaleiro Risonho. Confidente de suas forças, os heróis aceitaram. Por muito pouco, os heróis não foram todos derrotados pelo Cavaleiro Risonho. Foi muito a sorte de Azaleu, que conseguiu num último golpe acabar com o Cavaleiro Risonho, o que resultou com a viagem deles novamente para algum outro ponto da história, curando suas feridas. Os deuses não viram o suficientemente dos heróis, então, nesse meio tempo, os deuses optaram por ajudá-los de alguma outra maneira. Azaleu foi abençoado por Wina, que
que pediu para que um dos 6 espíritos da magia, mais especificamente o Dragão dos Ventos, desse poder a Zaleu, e assim foi concedido seu poder. Tetsu foi abençoado por Lin-Wu, e ele se tornou campeão de Liu-Wu, o que lhe concedeu forças sobre-humanas, muito mais do que ele poderia ter. Já Draco, perdendo sua fé no esquecido, decidiu pôr sua devoção a outro, mais especificamente Qin. Nisso ela ficou 1 ano na igreja de Qin para se tornar membro da igreja de Qin. Depois dos preparativos que os deuses fizeram para que os heróis ficassem mais fortes, eles finalmente estavam prontos para ir para o próximo desafio. Os heróis estão em 1385, ano em que a infinita guerra entre os elfos e os goblinoides enfim terminou, com a derrota dos elfos. Os heróis aparecem um pouco antes disso se consolidar. Eles aparecem em uma clareira salvando uma donzela, a Valkyria, que se revelou ser a companheira de longa data de Draco. Informada da missão divina dos heróis, ela juntou-se à party. Para isso, então, eles partiram em Lenoren, para a capital dos elfos, para enfrentar a Aliança Negra e acabar com Thoron no Fist. Em Lenoren, eles encontram mais uma companheira, Niele, a auto-intitulada Arquimaga. Seguindo Niele, todos conseguem adentrar no palácio, mas antes que de fato enfrentasse Thoron no Fist, eles armaram um plano, pois temiam que a força deles não era suficiente para enfrentá-lo de fato. Então, eles partiram dali mesmo para uma aventura, procurando força. Eles encontraram eventualmente informações valiosas sobre artefatos que até então eles não conheciam. As rubis da virtude, onde continha a essência dos 20 deuses. Mas essas rubis estavam escondidas. Porém, eles conseguiram descobrir o local secreto onde ninguém até então tinha encontrado. Um templo de Zaz em Derreon. No templo, eles pegaram as 20 rubis com a ajuda do mestre necromante de Draco, Astrid, o necromante. Com as 20 rubis em mãos, os heróis então as incrustaram em seus corpos, assim manifestando os poderes das rubis, o que os tornou bem mais forte. Mas ainda não era o suficiente. Eles queriam se tornar fortes não apenas para Thoron Fist, mas sim para o próprio Lorde da Tormenta, Gatsvalif. Então eles partiram para as Montanhas Uivantes, onde escutaram rumores de um lugar que deixava pessoas mais poderosas. E de fato, eles encontraram na Catedral de Gelo uma dimensão de bolso, onde dentro haviam 3 diabretes maliciosos que concediam poderes, mas a custos arriscados, aos quais apenas Tetsu e Draco decidiram arriscar. Tetsu pediu e recebeu uma katana poderosa, já Draco pediu um poder que deixasse ela sob qualquer forma que desejasse. Com esses novos poderes, então, eles decidiram voltar no tempo, do momento em que eles planejaram voltar, assim, enfrentar Thoron no Fist e impedir a Aliança Negra de vencer os elfos. Eles chegaram, eventualmente, ao Thoron no Fist, o escolhido por Ragnar. Porém, ele não foi páreo para as novas forças dos heróis. Com a derrota de Thoron Fist, os deuses julgaram que eles estavam prontos para enfrentar a tormenta e salvar Niala das mãos de Gatsvalif. Os heróis então, enfim, foram mandados no tempo de 1410, no futuro deles, onde agora eles veem a tormenta tomando conta de toda Arton. Vários pontos no mundo agora pertencem à tormenta, mas os heróis estão mais preparados do que nunca para enfrentar Gatsvalif e impedir esse fim. Os deuses acreditam que ainda não sejam tarde demais, e como dizem, os deuses nunca erram. Bom, veremos se isso é verdade.